Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, nós fizemos a classe que mexe com a data do sistema e retorna a data do sistema atual, o método de calcular a idade, passando a data de nascimento da pessoa, o método de retornar apenas o dia, retornar apenas o mês e retornar apenas o ano. No vídeo de hoje, nós vamos tentar terminar este projeto. Vamos desenvolver no vídeo de hoje a classe que mexe com J como box, a classe de mensagem e a classe que faz as pesquisas no sistema. Bom, então vamos lá. Primeiramente, nós vamos trabalhar com a classe do J como box. Essa classe do J como box, você precisa dar um import em um arquivo. Import JavaX swing J combo box. Você tem que importar. Vamos ver aqui, deu um erro. Vamos ver a importação não utilizada. Então, nós vamos agora criar o nosso método para acessar e fazer o J combo box. Public static int recuperar índice, passando o J combo box por parâmetro, vírgula, string valor. String passando uma string maiúsculo e string minúsculo por valor. Não lembro por quê. Tem que remover esse import aqui. Calma aí, só um minuto. Ah, tá, já sei. É que às vezes a gente J combo box combo box. Uma vírgula aqui, ó. Caramba, meu. Deixa eu tentar um negócio aqui. Faz tempo que eu não trabalho com isso aqui. Pronto. Bom, você pode ver aqui que o vídeo não é algo amarrado, porque até o meu já deu erro aqui. Agora nós dá int result recebe 0. For. Agora me dá um for aqui. For result recebe 0 de novo. Result menor que o valor da combo box. Get combo box J combo box ponto get line count get J combo box get less. Não dá nem um Ctrl espaço aqui no combo box. Aí pegou um lixo do sistema. Aí, a gente então, para trabalhar com para trabalhar com a combo box, você não dá um import, você coloca aqui direto, que é um objeto. Get
item count. Get item count. Result mais. Então agora vai dar um if o valor da combo box passando para string, por isso que a gente coloca get value out. Cadê? Agora também não tem também. Get value, get combo get value. É estranho esse negócio aqui. Combo box. Vou dar uma pausa no vídeo que depois eu já volto. Bom, voltei aqui, já descobri meu erro. Meu erro aqui não é get value, é get item at de novo. Item at. Passando o result, sai daqui, ponto equals. Dentro do equals, passando a string lá de cima, essa string. O equals string. String tirando o espaço dela, que ela pode vir com espaço. Dentro desse if a gente já coloca um break. E lá embaixo de tudo a gente dá um return result. Então, o que nós fizemos aqui? A gente criou um método estático int. O que é o método estático? O método estático é um método que a gente não precisa referenciar a classe, a gente referencia direto o método dela. Passando o objeto jComboBox, que vai estar lá no formulário, e uma string. A gente aqui criou a variável, resultado, né? Esse resultado é o valor do index da jCombox. Mais para frente eu explico. Vendo, se o resultado for menor que o jComboBox, o valor dele, result mais, que vai ficar fazendo isso até ele chegar aqui, na onde o valor da jCombox é o mesmo valor que está na nossa string que nós passou. Aí o sistema para de executar essa tarefa. Essa classe é essa daqui. Agora nós vamos fazer a classe de mensagens do sistema. Essa classe de mensagens do sistema ela é bem mais simples. Primeiramente funciona o seguinte. A gente coloca o seguinte item na tela. Primeiro a gente tem que importar a classe que trabalha com as mensagens. Import JavaX Swing. Essa é GeoOptionPen. Em seguida, além de importar isso, a gente tem que criar um objeto componente, que é o local na onde a mensagem vai aparecer na tela. Static componente ut pane recebe nulo. Cria class componente Java Ultimate Messages. Nossa, mas tá tudo dando erro no meu sistema hoje. Componente. Aí adicionar a importação Java WT componente. Agora tá certo. Digitei errado. Eu tô ruim para programar em Java. O vídeo anterior também estava dando bastante erro. Não sei o que está acontecendo hoje, né? E agora a gente cria nossas mensagens. Eu vou fazer uma mensagem aqui, fazendo uma demonstração. Depois a gente vai criando as outras mensagens ao longo que a gente for utilizando o sistema. Esse é o seguinte: public static também para nós não ter que referenciar essa classe. Sucesso. Com um S maiúsculo. Sucesso. A gente faz assim, show message dialog, o root pane. Aqui já faltou um void, ó, tá vendo? Void sucesso. Mensagem: operação realizada com sucesso. Aqui a gente corta o nosso sucesso. GeoOptionPen.information message.
Então, esse aqui é o componente, que é o local onde a tela vai aparecer. Eu coloquei nulo. Nulo é no centro do nosso formulário. Então, se o nosso formulário estiver no centro da tela, vai aparecer no centro. Se o formulário estiver aqui, vai aparecer aqui, assim por diante. Aqui é o texto que vai aparecer na mensagem, o título da mensagem e o ícone da mensagem. Eu já vou explicar para vocês melhor mais para frente. Agora nós vamos fazer o nosso método de pesquisar, nossa classe de pesquisar. Vocês já têm todas essas classes criadas, por causa que a gente já fez isso mais para frente. Lembra? Lá no primeiro vídeo a gente já fez essa função. O pesquisar vai ser atualmente nosso maior método até agora. Vamos ficar basicamente quase todo o vídeo fazendo ele, porque a gente tem que importar várias coisas. Java, SQL, Result 7. Import Java, SQL, Result 7 metadata. Agora tem que importar Java, SQL o exception dele. Esses são erro. SQL exception. Depois, agora tem que dar import Java UTI Vector. Java Util Vector. Eu tenho que importar o JavaX Swing Table Default Table Model. Import Java Swing sjavax.swing.table. Exatamente. Table Model. Table. Não tem Table Model. Só Table. Table. Java Swing Table. Abre. Class Table. Remover importação não utilizada. Import útil. Isso aqui vai dar um erro porque nós não está utilizando essa importação ainda, mas nós vamos utilizar já. Nós temos que criar agora dois vetores. Esses vetores, vou explicar mais para frente, assim como tudo, a gente cria, depois explica. Nome, coluna, private, string, nome, tratado. A gente dá Alt, Insert, vai aparecer essa janelinha. Clica no construtor, tem que clicar no construtor. Esse construtor funciona o seguinte. Bom, o que nós fizemos aqui? A gente importamos o que nós vamos utilizar, ainda não estamos utilizando porque isso aqui está dando erro. Cria dois vetores, um chamado nome coluna e outro nome tratado. O que é um nome coluna? Isso aqui nós trabalhamos na hora de retornar os dados com tabelas. Tabelas têm linhas e colunas. Então, isso aqui são as linhas da tabela e isso aqui são as nossas colunas da tabela. Por exemplo, aqui vai estar ID e aqui vai estar 1. Aqui vai estar, por exemplo, Rodolfo. Nome e aqui Rodolfo. E assim por diante. A gente colocou aqui no construtor já, porque na hora que a gente criar essa classe, a gente já vai trazer esses dados, porque eles são vitais e importantes para nós. E como que a gente está criando um framework para várias pessoas utilizarem, a gente tem que fazer o trabalho delas ficar fácil, assim como o nosso também. Então, agora que nós já temos o nosso construtor, vamos criar um método exibir dados. Public void exibir dados. Esse método exibir dados, ele vai colocar na nossa tabela os dados para a pessoa visualizar. A pessoa não vai visualizar. Ninguém vai ter acesso a isso. Por isso que é o private. Essa tabela, esse exibir dados aqui vai ser usado, mas ninguém vai saber quem usou. Então, vai aqui.
exibir dados, passando dois parâmetros. Result set metadata rs, result set metadata. O result set e o result set metadata. Esse aqui vai o rsmd. Então, vamos lá. Primeiro eu crio um bloco try. Dentro desse bloco try, a gente cria uma variável booleana chamada registrar. Ela vai receber o rs.next. Então, o que nós falamos aqui? Result set metadata é o result set de uma tabela. E esse aqui é o result set que está vindo da base de dados com todos os dados. ID e nome. Então, o que a gente fez? A gente criou aqui o booleano registrar, rs.next. Se tiver dados aqui, ele vai ficar funcionando. Então, isso aqui vai vir true. Se isso aqui der erro, isso aqui vai estar com falso. Então, já criado, a gente cria a verificação. Exatamente para fazer o que eu disse. Se registrar, ou seja, se isso aqui for true, for falso, porque esse símbolo aqui é o símbolo do diferente. Se diferente de registrar, ou seja, se não registrar, a gente pega o default table model, dtm, coloca um novo default table model. E uma nova base de tabelas, 0,0. Se isso aqui não funcionar, então a gente tem que colocar a nossa objeto tabela, que está lá na tela, que eu vou explicar mais para frente para vocês, como vazio. Não pode ter nada dele. Então, vai estar aqui. Vai estar também, a gente vai ter que colocar agora na tabela. Cadê minha tabela? Galera. Nossa, eu tô muito ruim para programar hoje. Aqui não é o rs, é o jtable. Acabei de lembrar. Jtable tabela. Por quê? Porque eu preciso da tabela que está lá na tela. Faço o DTM. Nós acabamos de criar. Eu vou acabar aqui de fazer e já coisa. Agora aqui a gente tem que ter uma mensagem. Mensagens. Opa, não tem. Vamos lá criar uma mensagem agora. Volta aqui. Public static void, sei lá, tabela vazia. Show show message dialog pen tabela vazia sem dados. Qual ícone a gente coloca? Error message ou warning message? Vamos colocar o warning message. Então, aqui, mensagens, tabela vazia, e dá um return. Bom, o que nós fizemos até agora? Até agora a gente pegou de uma variável booleana chamada registrar. Pegou o objeto que retornou do banco de dados com os dados do banco de dados e verificou se tem objetos nele. Se não tiver nada nele, ele vai vir como nulo. Se esse aqui tiver nulo, aqui vai vir falso. Então, ele aqui vai entrar aqui nesse if, porque aqui, se for diferente de verdadeiro, é como se a gente fizesse registrar igual falso. Por exemplo, esse é como se nós tivesse pegado esse daqui e feito assim, ó. Registrar igual falso. Aqui dentro desse bloco if aqui. É isso que esse símbolo aqui significa. A gente cria um default table módulo vazio, coloca na nossa tabela que está lá no formulário, retorna uma mensagem falando que não tem nada para exibir e retorna. Acabou o sistema, retornou. Então, continuando o nosso projeto, se ele não entrar nesse if, então ele vai entrar num else. Ou é if
com else. No else, a gente cria o vetor colunas, que é o vetor da tabela. Vetor colunas. E o vetor linhas. Então, criando esses dois objetos, a gente entra no outro bloco. Para mim não se perder, já cria o bloco try e o catch já tudo junto. Para não errar, porque olha o tanto aqui de chave fechando que tem agora. Então a gente cria um result set metadata, com o nome de rsmd. Recebe o rs.getMetadata. Então, o que esse... Então, aqui já está explicado. Se entrar no else, a gente cria linhas e colunas e linhas. E cria um result set metadata, pegando o objeto que retornou do banco de dados, getMetadata, que já vai trazer o tamanho dele para nós. Continuando a nossa programação aqui, cria um for, uma variável i começando em 1, porque o id começa sempre em 1 na base de dados, i menor ou igual a rsmd get column count, que vai contar a quantidade de colunas que tem, e mais. Então vai sempre adicionar 1 a cada interação. Ele vai contar e vai adicionar. Então agora a gente faz o seguinte: pega colunas, o nosso vetor colunas, que está vazio, adiciona um elemento nele, o elemento, e entra no método que nós vamos criar, chamado trata nome coluna. Esse trata nome coluna colunas.dd elemento trata nome colunas. Dentro desse trata nome colunas, a gente tem o rsmd.get column name, passando o nosso objeto i por parâmetro. Continuando aqui, sai do for e dá o do. O do é outro laço de repetição. Agora nós vamos pegar o nosso vetor que nós criamos, linhas, dd um elemento a ele também, porque ele continua, também está vazio. E agora o método se chama recuperar dados. Esse recuperar dados vai dar erro também, porque ele não foi criado ainda. Dentro desse recuperar dados, a gente vai passar dois parâmetros, o rs e o rsmd. Sai do e coloca o while. O while é a condição quando ele vai parar. Coloca rs.next. Dá um ponto e vírgula. O while já está escrito errado também. É com H. While. Então, a gente cria um default table model, dtm, recebe new default table model. Dentro desse objeto default table nome, a gente vai colocar o nosso vetor linhas e o nosso vetor colunas. Vai pegar a nossa tabela que está vindo do banco de dados, vai dar um set model dtm. E vai fazer o catch. O catch aqui vai ter um exception e.printTrace mensagens.erro. Essa mensagem vai dar erro porque não foi criada ainda. Então nós vamos criar nossa mensagem de erro agora. Vou aqui estar void
erro show message dialog erro durante a operação, vírgula, erro no sistema, vírgula, error message vai ser o nosso ícone. Volta aqui, já parou de dar erro. Confirma a chave, é a chave do coisa, essa aqui é a chave do else, essa é a chave do try. Coloca um cat. Esse cat aqui, ele trabalha com o objeto registrar. Então a gente tem que colocar o SQL exception nele. SQL.printTrace. Mensagens.erro no sistema. Então funciona o seguinte. Se ele entrar dentro desse bloco try, apresenta essa mensagem de erro. Se ele der erro nesse bloco try, apresenta essa mensagem de erro. O que nós temos que fazer agora? Temos que criar esses dois métodos aqui. Então nós vamos criar eles agora. Pivot vector recuperar dados. Esse recuperar dados, ele passa result set rs, vírgula, result set metadata rsmd. Então vamos agora fazer a programação. Então primeiro a gente tem que criar um vetor. O nosso vetor, ele vai se chamar dados tabela, recebendo um novo vetor. New vetor, novo vetor. Agora a gente vai fazer o bloco try. Vai criar um for com o i recebendo 1, o i menor ou igual ao rsmd, a quantidade de colunas, o i mais. Então, vamos lá. Idento o código para nós saber aqui e vamos começar com nossa programação. Então, o dados tabela, vamos adicionar um elemento nele, add element, o rs.getString com o tamanho do i. Vamos agora dar um kef. Estamos trabalhando com o objeto rs, então nós temos que dar um SQL. SQL, printTrace, mensagens.erro. E aqui agora nós dá um return dados tabela. Então o que estamos fazendo aqui? Estamos criando uma variável dados tabela do tipo vetor, adicionando o elemento que está vindo por parâmetro aqui. O elemento que está vindo por parâmetro dentro do nosso result set, adicionando o objeto tabela e dando um rs.getString e retornando esse objeto. Está dando um erro agora aqui, por quê? Melhor por dentro de um finally. Por quê? Porque se ele der certo ou errado, ele vai ter que retornar o nosso vetor. Bom, então vamos começar. Agora nós vamos fazer o outro método. É o private. Esse aqui é do tipo void. String private. String trata nome coluna.
tratar o nome da coluna. Primeiro a gente cria uma string. Esse daqui recebe uma string por parâmetro, string str. Primeiro a gente cria uma string chamada result, recebendo vazio por parâmetro. Cria um bloco for com um int e recebe um i menor ou igual ao nome coluna, lá de cima, o nosso vetor, ponto length e mais. Então, a gente pega agora e cria um if aqui dentro, if i, str.trim, tirando o espaço dela, ponto equals, comparando o nome da coluna na posição i, ponto. Então ela vai dar um result, recebe um nome tratado na posição i e vai dar um break no sistema. Result. Vai dar um break no sistema. E aqui embaixo, depois dos dois, vai dar return result. Então aqui, se essa variável for igual a que está lá em cima, na posição da coluna, ele vai passar por result, vai retornar para o sistema e vai retornar o result. E o sistema, ele é basicamente isso, nosso método de pesquisar. Então, como sempre, eu vou colocar o vídeo online, juntamente com os códigos para vocês baixarem. E até o próximo vídeo, amigos.